Bom dia a todos, um excelente domingo, feliz Dia dos Pais, amém. Feliz Dia dos Pais para o meu paizinho aí, amém. Em nome de Jesus, peço licença para entrar no seu lar mais uma vez, para nós estarmos aí finalizando esse devocional sobre os dons espirituais, amém. Feche os seus olhos, vamos elevar uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eis-me aqui, Senhor. Cumpre-me o teu querer e a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que esta mensagem, que essa palavra venha estar adentrando nos lares, Senhor, e que através da tua presença poderosa, as pessoas possam ser impactadas com a tua glória, com a tua Shekinah, Senhor, com o teu vento impetuoso, Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra venha ser ministrada nos corações e que haja transformação, e que haja libertação, e que haja cura, e que haja transformação, Senhor meu Deus, que haja fortalecimento, Pai, na vida de cada pessoa que vai estar ouvindo essa mensagem, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e te agradeço por mais um dia que o Senhor nos permite estar aqui. Senhor, obrigada, Senhor. Fica conosco, amado Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Então hoje é domingo, Dia dos Pais. Amém. Vamos estar finalizando o nosso devocional sobre dons espirituais. Amém. Então ontem eu finalizei então, falando sobre quais são os propósitos, dos dons espirituais. Primeiramente, glorificar a Deus. Em segundo lugar, edificar a igreja. E hoje nós vamos falar primeiramente sobre o uso inadequado dos dons, tá? Pega a tua Bíblia Sagrada aí, vamos estar abrindo, tá? Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, tá? Então, não usar os dons transferidos a nós pelo Espírito Santo, tá? Então, primeiramente, quando a gente recebe um dom, a gente precisa utilizar esse dom. Tá? A gente não pode simplesmente engavetar esse dom e guardar, assim como um talento também que a gente recebe, que é algo inato. A gente também não pode pegar e engavetar esse talento, Assim, maior ainda é a nossa responsabilidade com o dom ou com os dons espirituais aos quais nós recebemos, tá? Então, em 2 Timóteo 1,6 diz assim, Paulo falando com seu discípulo Timóteo, tá? Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, tá? Então, assim, Timóteo, ele era tímido, assim como eu falei ontem, que eu também era muito tímida, então não tinha talento para falar em público, Mas Deus, ele me concedeu um dom de falar em público, então não é um talento meu, uma habilidade minha, mas é algo que foi me dado pelo próprio Espírito Santo, um dom, tá? E Timóteo, ele era tímido, então ele também provavelmente tinha essa dificuldade, de colocar em prática os seus dons, que recebeu através da imposição de mãos pelo apóstolo Paulo. Então ele exorta, Timóteo em relação a isso, que Timóteo ele precisava, estar aí reavivando o dom, ao qual o Senhor já tinha dado para ele através da imposição de mãos de Paulo, Então quando Paulo orou por ele. Então, muita gente no corpo de Cristo não está usando, tá, os dons que recebeu, e isso é um desperdício na obra de Deus, Então é um desperdício a pessoa ficar sentada numa cadeira de uma igreja e não desenvolver e não usar o dom que recebeu, tá? Então isso é um abuso, você ter recebido algo tão especial de Deus, É como você receber um presente de alguém e você não usar. Então você ganhou uma blusa, um vestido, um presente, de alguém especial, seja da tua mãe, do seu pai, do seu esposo, da sua esposa, e você não usar. O quão a pessoa que te deu o presente vai ficar triste, Se ela te deu um presente e ela não vê você utilizando esse presente que ela deu, então ela vai se entristecer. E assim é o Espírito Santo na nossa vida. Então ele nos concedeu um dom para que a gente utilize para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo, tá? Então esse dom, ele é algo especial, só que muitas pessoas dão desculpas. Eu trabalho demais, eu não,
não consigo fazer isso, ou dá uma série de desculpas, né, e outras razões para não estar desenvolvendo esse dom, tá? Que esse dom que a pessoa recebeu é para a glória de Deus, não é para a glória dela mesmo, né? É para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo, tá? Então, se a gente não usar esses dons que a gente recebeu de Deus, que é para o reino, é um desperdício, é um abuso, tá? É como comparar, como eu falei do presente, né? Ou como um pai que ele não alimenta o seu filho, né? Que ele não cuida do seu filho, é um abuso isso. Então, o abuso não é quando a gente comete um ato com a pessoa, mas também pode ser algo que a gente deixa de fazer, entendeu? Então, quando a gente recebe um dom e a gente deixa de fazer, né, aquilo ao qual a gente recebeu aquele dom, né, a gente fica estacionada ali e a gente não desenvolve esse dom, não vai fazer esse dom, a gente deixar de fazer também é um abuso, né, é um desperdício, porque é um presente que você recebeu, né, e você deixar esse presente guardado e não usar para o reino de Deus, não usar para a glória de Deus, não usar para a edificação do corpo, é um desperdício, é um abuso para com Deus. E Deus, ele se entristece com isso, tá? Então, a minha palavra para você hoje, que recebeu um dom de Deus, use para a glória de Deus, tá? E esse dom, ele vai cada vez mais te levar a um patamar de glória, de prosperidade, de bênção, tá? Porque Deus, ele te deu um dom, tá? E esse dom vale mais que 1000 talentos naturais, tá? Então o dom que você recebeu vale muito mais que muitos talentos que você já possua, tá? Que o dom de Deus é algo muito especial, é algo muito precioso, é como uma joia, como uma barra de ouro nas suas mãos, tá? É o dom ao qual Deus te deu, tá? E é esse dom que vai te levar a um patamar, né, com Deus. É esse dom que vai te levar ao crescimento espiritual, né, na obra do Senhor. Amém? Segundo lugar, tentar usar os dons que não foram dados, tá? Então, infelizmente, a gente também tem isso na obra de Deus. Então, a pessoa não foi chamada, né, para fazer determinada coisa, porque ela não possui o dom não foi dado para ela, mas ela quer fazer, né? Então, isso também não é algo correto. Então, às vezes, no ministério, as pessoas, por ciúmes, acabam querendo fazer algo ao qual elas não foram chamadas para fazer, né? Então, se você foi chamado para ser pastor, amém. Se você foi chamado para ser mestre, amém. Só que se você não tem o dom de ser pastor, não queira, né, fazer algo ao qual você não foi chamado, tá? Porque aí a pessoa, ela sai do propósito, tá? Ela sai do propósito, porque assim, ela foi chamada para fazer algo, ela tem um dom, mas ela quer fazer o que a outra pessoa está fazendo, entendeu? Mas ela não tem esse dom, entende? Então ela vai fracassar no ministério, ela mesma vai se frustrar, tá? Porque ela não recebeu o dom para aquilo, tá? Mesma coisa a pessoa que não tem o dom de pregar, o dom da palavra, mas ela quer fazer. Então vai chegar um ponto que ela pode se frustrar. Como ela pode orar, né, e receber de Deus também. Mas pode acontecer, e acontece muitas vezes, da pessoa se frustrar e acabar, né, muitas vezes saindo da igreja, porque ela está querendo fazer algo ao qual ela não foi chamada para fazer, entendeu? Então, isso é bem complicado. Então, você precisa descobrir qual é o teu chamado, qual é o dom, né? Para que o Senhor te chamou, né? E aí sim, quando você verdadeiramente encontrar qual é o seu propósito, qual é o dom, aí você vai crescer, você vai desenvolver naquilo a qual Deus te chamou para fazer. Amém? Então, se você foi chamado para louvar, se você foi chamado para trocar um instrumento, se foi lhe dado este dom, né, associado a um talento seu, vai ser muita bênção mesmo. Você tende a crescer nesse ministério, né? Porque é algo que você já tinha, né, um talento, mas você também tem um dom para isso. Amém? Terceiro, usar os dons espirituais sem amor, tá? Então lá em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 1 diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos,
Se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Então, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei, tá? Então, os dons, eles são habilidades espirituais e Deus, ele não retira, tá? Mesmo que a pessoa, ela já esteja na carne, ela já esteja fazendo a obra de Deus de forma relaxada, tá? Ou fazendo para o seu próprio ego, para se aparecer, para se engrandecer, tá? E não fazer aquilo, não desenvolver aquele dom com amor, amém? Então, quando a gente desenvolve um trabalho de evangelismo, um trabalho de visita no lar, a gente precisa primeiramente ter amor a Deus, amor a Jesus, amor à obra do Senhor e amor pelas almas. Então, o amor, ele é essencial, né? O amor é um fruto do Espírito Santo, né? Então, infelizmente, quando a pessoa está na carne, ela está fazendo algo sem amor. E isso será um dia cobrado dela, tá? Então, muitas vezes a pessoa, ela é habilidosa, né? Digamos, por exemplo, um instrumento. Ela tem o talento para o instrumento, né? E tem o dom também, mas ela está fazendo na carne, ela está fazendo para se aparecer, ela está fazendo na soberba, no orgulho, né? Ou seja, ela iniciou na humildade, mas de repente a carne dela começou ali a falar mais alto, né? Que a nossa carne, o desejo dela é realmente se aparecer, né? Mas quem tem que aparecer, a glória é dele, é do Espírito Santo, né? Porque o dom foi dado por ele. Nós somos apenas seres humanos que necessitamos, tá? Então, sem o amor ele é um dos maiores dons, né? O amor ele cura, o amor ele salva, o amor ele transforma, o amor ele restaura, o amor ele protege, amém? Então, o amor ele levanta. Então, no reino de Deus, nós precisamos amar, tá? Amar o nosso semelhante, né? E se você não tiver amor, você pode até ainda operar na habilidade humana, tá? E nos dons, mas de nada adiantará, tá? Quando chegar lá na presença de Deus, você não terá nenhum resultado e nenhum galardão disso, tá? Porque nós não podemos deixar, né, de fazer aquilo ao qual nós fomos chamados. Então, se você tem um dom, você precisa desenvolver, você precisa fazer para a glória de Deus, para a honra e glória de Deus e para a edificação da igreja, né? Não deve desenvolver aquilo ao qual você não foi chamado. E quando você for desenvolver o dom de Deus, né, que você faça sempre com amor, com muito amor. Porque se você fizer de qualquer jeito, se você fizer na carnalidade, Deus não vai receber. E quando chegar lá no céu, você não vai ter nenhum galardão. Amém? E quarto e o mais importante, os julgamentos dos dons espirituais. Então, é uma responsabilidade enorme, tá? Você receber esse dom, porque você vai ser julgado por ele, né? Se você deixar esse teu talento enterrado, assim como a parábola, né, dos talentos, você vai ser julgado por isso, se você enterrar o teu talento, né? Nós precisamos multiplicar, nós precisamos crescer, né, nos talentos que nós recebemos, né, de forma já quando nascemos, mas principalmente os dons, que são joias. É algo muito precioso para Deus, é algo que entristece a Deus quando a gente não faz, quando a gente tenta fazer aquilo ao qual a gente não foi chamado, quando a gente tenta fazer de qualquer forma, sem amor, né, a Deus primeiramente e à obra, ao corpo de Cristo. E em quarto lugar, nós vamos ser julgados pelos dons espirituais aos quais nós recebemos, tá? Então abre lá em 2 Coríntios 5:10, diz assim a palavra de Deus: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém? Então isso é muito, muito, muito sério. É uma responsabilidade muito grande, tá? Então aqui está dizendo, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, tá? E aqui o corpo está se referindo ao corpo físico,
e também está se referindo ao corpo espiritual. Amém? Então é muito sério, porque nós vamos ser julgados. Nós vamos ser julgados, tá? E esse tribunal ao qual nós vamos comparecer perante o Senhor Jesus não é para salvação, tá? Esse tribunal é para o galardão. É para que a gente receba lá, como está escrito em Apocalipse, a nossa coroa de glória, cheia de pedras preciosas. Esse é o nosso presente. Além da nossa salvação, Deus ainda tem um galardão para nós, que é algo especial pelo que a gente fez aqui, pelo que a gente desenvolveu aqui, com o talento, com a habilidade que o Senhor nos deu e com principalmente os dons espirituais dados pelo Espírito Santo, tá? Então nós vamos chegar nesse tribunal, nós vamos ser julgados, tá? E nesse tribunal vai ser para o galardão, para a recompensa, tá? E você vai ser julgado pelos dons que você recebeu, pelas oportunidades que você recebeu. Então os dons que você recebeu serão julgados e avaliados, tá? Lá em 1 Coríntios 3,11 diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, o fundamento da salvação é Cristo, tá? Não dá para lançar outro fundamento, tá? Porque senão você não estaria na presença dele, no tribunal de Cristo, tá? Ninguém pode lançar outro fundamento que não seja Cristo. Então Cristo é a rocha, Cristo é o fundamento da igreja, Cristo é o nosso fundamento, tá? Então nós edificamos os nossos dons e os nossos talentos acima desse fundamento que é Cristo. Amém? Então eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu desci as águas. Amém? Então o meu fundamento é Cristo, eu vou ser salvo. Mas os dons como eu desenvolvi, os meus talentos, o que eu edifiquei em cima da rocha que é Cristo, eu serei julgada por isso, tá? Em Coríntios, a partir do versículo 12 até o 15 diz assim: e o que Paulo está dizendo aqui, você fez o fundamento da sua vida, que é Jesus, está salvo. Você vai estar lá naquele dia, tá? Mas tudo que você edificou, construiu em cima, ou seja, a sua vida, suas obras, seus pensamentos, seu sonho, seu dinheiro, tá? Seus dons, seus talentos, tudo que você edificou em cima da sua salvação, que é Jesus, vai passar pelo fogo, vai ser provado no fogo, tá? Então, quando Paulo fala de ouro, prata e pedras preciosas, tá? Tudo isso, quando passar pelo fogo, vai ser purificado e vai sair ainda melhor, tá? Então, eu creio que essas pedras preciosas é o que vai ser colocado na sua coroa de glória, que é o seu galardão que você vai receber por tudo que você edificou em cima do fundamento que é Cristo, por tudo aquilo que você cumpriu, né, o teu propósito, o teu chamado, e você desenvolveu os dons, assim como a parábola dos talentos, né, em que ele recebeu 5 talentos e ele multiplicou para 10 talentos, amém? Então você vai chegar e o Senhor vai dizer: servo bom e valoroso, entra, amém? E recebe a tua coroa de glória e recebe o teu galardão, amém? Então eu quero ouvir isso do Senhor Jesus quando eu subir lá, amém? Então exatamente é isso, nós precisamos edificar. Então assim como Paulo, né, ele está dizendo lá em Coríntios, né, Coríntios 12, amém? Vamos lá, Coríntios capítulo 1. Capítulo 12, Coríntios 5, 12. Amém. Então, depois vocês dão uma lida lá. Então, Paulo ele fala do ouro, da prata e de pedras preciosas, tá? E tudo isso vai ser provado no fogo, tá? E também ele fala lá da madeira, do feno e da palha, que quando passar pelo fogo vai virar cinzas, tá? E não vai sobrar nada, amém? Então, que a gente possa apresentar nesse momento do tribunal ouro, prata e pedras preciosas, tá? Porque se a gente apresentar madeira, feno e palha, vai ser queimado, vai ser passado pelo fogo e não vai sobrar nada, que vai sobrar cinzas,
tá? Então a gente não terá nada para apresentar, tá? Em outras palavras, então, a Bíblia ela está dizendo que infelizmente tem pessoas tão egoístas e que só se preocupam consigo mesmas, né? Estão preocupadas aqui nessa terra com os bens materiais, com a sua própria vida, né? Podem até ser crentes, né? Mas quando chegar no céu não vai ter nada, não vai sobrar nada, apenas vai restar cinzas, né? Porque todo o trabalho que deveria ter sido feito aqui, que deveria ter sido desenvolvido com os dons, não foram feitos, né? Para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Então você precisa entender, tá? Que quando você dispõe para o reino de Deus, você não tem nada a perder. Pelo contrário, você só tem a ganhar, tá? Por mais que você fale, não, eu tenho certeza da minha salvação, que eu estou salvo, mas você não vai receber o teu galardão. Você vai ser salvo, né? Como que pelo fogo, como diz a palavra, mas você não vai receber o teu galardão, tá? Então tem uma promessa lá na palavra que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, tá? Então Deus, ele não fica devendo nada para ninguém, tá? Então eu quero concluir esse estudo, amém? Falando que o chamado de Deus é para todos nós, tá? Porque todos nós recebemos dons, e nem que seja um dom, que se você receba um dom, esse dom nas mãos de Deus, você vai desenvolver de forma extraordinária, assim como eu falei da história de Sansão. Ele tinha apenas um dom, e com aquele dom ele operou coisas extraordinárias, tá? Então assim é Deus na nossa vida. Se você tem um dom, esse dom o Senhor pode desenvolver de forma extraordinária na tua vida. Basta que você queira desenvolver esse dom, que você queira fazer para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo, né? Então, para cumprir o nosso chamado, Deus ele já nos deu autoridade, tá? Jesus disse: toda autoridade me é dada nos céus e na terra, e por isso ide. Amém? Então Cristo ele já nos deu não só autoridade, tá? Espiritual, mas além da autoridade espiritual, né? Para repreender demônios, para expulsar demônios, para orar com autoridade. Ele nos deu dons espirituais, ele nos deu habilidades, os nossos talentos, para a gente cumprir o chamado, para a gente cumprir o propósito. Por quê? Porque se a gente não cumprir o nosso propósito, o nosso chamado, né, enterrar os nossos talentos e não usar os dons que Deus nos deu, nós vamos ser julgados. E nós vamos chegar lá no tribunal de Cristo, e o que nós vamos ter para apresentar para o nosso Deus? Vai ser transformado o ouro, a prata, em pedras preciosas, ou pedras preciosas que vão ser transformadas em algo mais belo para colocar na nossa coroa de glória? Ou o que nós vamos ter para apresentar vai ser madeira, feno e palha, a qual vai virar cinzas, e nós não vamos ter nada para apresentar para o nosso Deus. Se nós vamos chegar lá, o Senhor vai requerer algo de nós e nós virou cinza, não tenho nada para te entregar, Senhor. Então é muito sério isso. Então os dons, os talentos e os dons aos quais nós recebemos, principalmente os dons, porque são espirituais. Os talentos são algo inato, mas principalmente os dons, eles serão requeridos de nós no julgamento de Cristo. Amém? Em nome de Jesus, que você medite nessa palavra e que você entenda a responsabilidade que nós temos perante o nosso Deus de cumprir o propósito e de cumprir o chamado ao qual o Senhor nos concedeu. Amém? Glória a Deus. Vamos estar adorando o nosso Deus, que a hora está passando. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos.
Aleluia. Glória a Deus. Eu deixo este louvor para vocês. Amém? Que se abram os céus da Nívia Soares, que vocês possam estar ouvindo esse louvor, que é um louvor tremendo e maravilhoso. Amém? Que vocês tenham aí um domingo lindo, abençoado aí, né? Quem vai estar passando com os pais. Amém? Tenham um dia aí, um feliz Dia dos Pais. Amém? E nós finalizamos esse estudo dos dons espirituais e semana que vem não, né? Hoje é domingo, primeiro dia da semana, né? A partir de sexta-feira nós iniciamos com uma nova mensagem aí dada por Deus. Amém? Então tenham um dia aí grandemente abençoado e até sexta-feira. Amém? Fiquem com Deus.